Igreja, receba a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? Olhe para o irmão que está do seu lado. Fale para ele assim: que bom que você veio. Isso. Para mim é um motivo de alegria estar conhecendo essa igreja, este povo missionário. Deus abençoe, missionário Isaac, sua esposa. Obrigado pelo convite, meu amigo. Pastor Carlinhos, assim se eu posso dizer. Deus abençoe a tua vida, meu amigo, se assim posso te chamar. Missionária Débora, Deus abençoe a vida desse casal. Pastor, por onde eu passo, as agendas que eu cumpro, eu costumo profetizar estratégia para as lideranças. E que o Senhor Ele possa te dar estratégia, que o Senhor Ele possa te dar discernimento, que essa igreja ela venha continuar avançando, porque a única forma da gente incomodar o inferno é a igreja avançando. Então que Deus fortaleça vocês em nome do Senhor Jesus. Igreja, faço-me acompanhado da minha digníssima esposa, missionária Júlia, né? Meu bem, tu é linda. Meus irmãos, essa mulher me acompanha desde meus 14 anos de idade, quando a gente então decidiu se converter a Cristo. Estamos indo para 8 anos de caminhada com Deus, e o Senhor Ele tem sido fiel. Isaac, cadê o Isaac? Foi arrebatado, olha. Eu acredito que eu cheguei até aqui porque também tive uma esposa que me apoiou, que orou por nós, que quando eu quis parar, ela quis continuar, e quando ela quis parar, eu quis continuar. É só assim que dá certo. Então, se eu posso dar conselho para os jovens daqui hoje, escolham bem com quem vocês querem caminhar. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Quero ser breve naquilo que o Senhor Ele nos entregou, e eu creio que Ele há de falar comigo e com você. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai dizer assim: então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Verso 2: depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, à beira do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro, porque não tinha havido chuva na terra. Com a sua Bíblia aberta, tome seu assento, preste para mim a tua atenção. Meus irmãos, o missionário Isaac nos fez o convite. Ele sabe que não cobramos, não estipulamos valor. Isso não é do nosso princípio, muito menos do nosso caráter. E eu e a minha esposa vivemos para pregar e pregamos para viver. Com isso a gente tem caminhado com nossos materiais. São algumas trufinhas. Tem 2 diferencial no meu material, nessa trufa, nesse chocolate. Primeiro, que ela não tem gosto de plástico.
que ela não é aquela trufa de R$1. Ela é uma trufa confeccionada pela mão da minha esposa. Pensa numa mão boa, irmãos. Faz um chocolate top, derrete chocolate, faz um recheio gostoso. E a segunda coisa é que essa trufa ela tem unção. Repita isso, unção. Essa trufa ela faz crescer cabelo. Varão, essa trufa ela emagrece. Essa trufa rejuvenesce. Irmãos, pensa no mistério. A missionária Júlia está lá no fogão derretendo chocolate, ela já vai profetizando: Deus, quando essas trufas for comprada e alguém plantar semente no ministério do meu marido, faz tudo isso acontecer. De maneira que vocês estão ouvindo falar do tal do Monjaro, não é? Isso daqui é melhor do que Monjaro, irmãos. Não é Monjaro, mas é a trufa do irmão Jairo. Isso daqui tem sido uma bênção. Tem emagrecido um povo, está crescendo cabelo em todo mundo. E é um mistério. Você compra com fé e você emagrece com fé. Amém? A gente vai estar lá no final. Você não é obrigado a comprar. Se você sentir no coração de plantar uma semente no nosso ministério, a gente vai voltar contente para casa. Você que quer ouvir a palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o texto a qual acabamos de fazer menção, ele está agora nos mostrando um momento de calamidade espiritual do povo de Israel. Um momento de frieza, um momento de distanciamento da presença de Deus. Lembrando que a única forma no Antigo Testamento da gente se achegar a Deus era através dos sacrifícios, era através do altar. A única forma de comunicação da terra com o céu era através do altar. Com isso, o momento a qual acabamos de fazer menção é um momento a qual uma liderança vai surgir do lado norte. Por que do lado norte? Porque Israel, que um dia foi uma nação, nesse contexto ele já não é mais somente uma nação. Após o reinado de Salomão, seu filho assume o reinado, e Deus se manifesta dizendo para o filho de Salomão: eu não estou gostando do reinado, eu não estou gostando da liderança, eu não estou gostando do que você está fazendo para o meu povo. Com isso, Deus ele vai dizer para ele: eu estou rasgando as minhas vestes, e assim estou colocando o reino pela metade, reino norte e reino sul. De maneira que o contexto que estamos dizendo, que estamos entrando, se trata do reino norte, um reino tomado totalmente pela idolatria. Lembrando também que o povo, eles não decidia por si se distanciar. O povo não decidia por eles mesmos se afastar de Deus, por conta de uma liderança que liderava mal o seu reinado. Todo o povo caminhava junto para a ruína. O momento a qual estamos fazendo menção desse texto, para você entender a introdução dessa mensagem, é Acabe. Acabe, o livro de Reis vai dizer que ele é senão o pior rei que já sentou no trono até o momento que ele havia sentado. Acabe fez coisas que desagradou a Deus de tal maneira. Acabe ele criou um bosque no meio da nação para um deus por nome de Baal. Acabe entrou dentro dos templos que eram para Deus Yahvé e edificou altares, edificou lugares para Baal. E o porquê ele está fazendo isso? Por conta de uma mulher, Jezabel, uma sacerdotisa do Deus por nome de Baal. Essa mulher, ela se relaciona com Acabe. Só que para Acabe se relacionar com Jezabel, ele tem que cumprir algumas coisas. E a primeira coisa é, eu imagino Jezabel dizendo para Acabe: se realmente você quer fazer uma aliança comigo, o seu Deus não é mais o Deus que manda chuva, o seu Deus não é mais o Deus que manda frutos na terra, o seu Deus não é mais o Deus que traz vida às mulheres,
O seu Deus não é mais o Deus de fertilidade ou o Deus que cuida do povo. Agora o Deus que cuida de nós, da nossa aliança, é o Deus por nome de Baal. Um Deus que para eles atraía a fertilidade, a esterilidade. Um Deus que para eles cessava a esterilidade. Um Deus que para eles trazia vida, trazia recompensa, trazia para eles frutos. Deus, Ele dá a corda para Acabe, permite Acabe fazer aliança com essa mulher. Deus, Ele vai dando tempo para Acabe. Só que chega um determinado momento que o tempo de Acabe se acaba. Ele está sentado na mesa, talvez junto com Jezabel, comendo da mesa juntamente com Jezabel. O povo está distante da presença de Deus. Então Deus vai resolver se manifestar. E a maneira que Deus vai se manifestar, Isaac, não é descendo na mesa e quebrando tudo. A maneira que Deus vai se manifestar, obreiros, não é girando Acabe de ponta cabeça. A maneira que Deus vai se manifestar é liberando uma palavra para Acabe. Então Deus, Ele vai olhar para o reinado totalmente corrompido, para o povo totalmente afastado, para o povo totalmente frio, e vai enxergar um homem, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Tisbe é tão pequena que os historiadores e comentaristas até o dia de hoje têm dificuldade em descrever esta cidade, esta região, este ambiente. Tisbe é um lugar totalmente difícil de alguém ser achado, de maneira que só vamos ver Tisbe sendo citada em 1 Reis, quando Elias vai ser levantado. Apesar de Tisbe ser pequena, foi naquele lugar pequeno que Deus encontrou alguém. Apesar de Tisbe ser um lugar de difícil alguém ser levantado, foi ali que Deus achou alguém. Enquanto uma nação inteira estava corrompida, Deus achou um homem por nome de Elias. Enquanto uma nação inteira se afastou da presença, existia um homem. A Bíblia não diz o currículo, se era filho de um tal profeta, ou se era da descendência de Levi. Mas o texto vai dizer que apesar de não ter esses currículos, havia uma característica que Elias tinha. E essa característica, o texto diz, estava diante da face de Deus. Estava diante da face de Deus. Não tinha um currículo de profeta, não tinha um currículo de uma tal descendência. Talvez Acabe não o conhecia, talvez a nação não sabia quem era Elias, mas Deus estava de tete a tete com Elias. Eu vim aqui nesta noite na cidade de Potim para dizer, talvez o homem possa não te conhecer, talvez a tua família possa não saber a tua intimidade com Deus, mas existe um Deus olhando para você. Você não é o plano B de Deus, você é a coluna que Deus vai levantar no meio da tua casa. Você não é o plano B de Deus, você é a coluna que Deus vai levantar em meio a um cenário corrompido. Deus está olhando para Potim aqui nessa noite e está encontrando Elias no meio da nação. Até o momento a gente introduziu a mensagem, e é agora onde eu gosto de entrar no contexto. Elias não podia ser conhecido, mas havia um Deus que conhecia Elias, porque melhor do que ser conhecido
conhecido por homens é estar diante da face de Deus. Melhor do que Acabe te conhecer é você ser conhecido por Deus. Eu vou liberar essa palavra e tu recebe se tu quiser. Guarda a intimidade que tu tem com Deus, porque na hora certa Ele vai te levantar. Guarda a intimidade que você tem com Deus, porque na hora certa Ele vai te enxergar. Talvez alguém olhe para você como olhava para Elias. De Tisbe não sai nada. Talvez alguém olhe para você como olhava para Elias. De Tisbe ninguém vai ser levantado. Mas eu vim aqui com uma palavra profética para você. Nessa terça-feira profética, Deus está olhando para dentro da tua casa e está dizendo: apesar de ninguém ter sido levantado, você será o primeiro. Deus está olhando para o teu bairro e dizendo: apesar de ninguém ter sido levantado, você será o primeiro. Acabe, o teu tempo acabou. Eu estou levantando uma geração de Elias que não negocia intimidade, que não negocia presença, que não negocia palavra. Quando ele levanta, ele se levanta para entregar. Kambanda sumi dergiasai. Elias não é o tipo de profeta do tempo que vivemos hoje. Os tais profetas que, quando encontram com Acabe, vêm para revelar o nome de Acabe. Quando encontra com Acabe, vem para revelar o número de Acabe. Elias, ele tem um papel fundamental. E o seu papel não é acariciar o ego de Acabe. Elias tem um papel fundamental. E o seu papel não é fazer massagem no ego de Acabe. O papel de Elias, ele está sendo chamado de profeta, e isso revela a sua responsabilidade. Profeta do grego significa nabi, aquele que carrega uma mensagem. Se ele está sendo levantado como título de profeta, ele não veio para revelar nada para Acabe, somente para entregar aquilo que o céu está responsabilizando ele para entregar. Vivemos em uma geração que negocia uma palavra perante Acabe, mas aqui nesta noite, na IPMD, Deus está levantando profetas verdadeiros como Elias, que quando se levanta, bota a mão na mesa de Acabe e diz: o céu se fecha perante a sua nação. A partir de hoje, o céu vai fechar. Você ia para a direita e fazia como você quiser, você ia para a esquerda e fazia como você quiser, mas a partir de hoje é como Deus quiser, é quando Deus falar, é como Ele. Deus está intervindo nessa noite e está dizendo: eu vou paralisar Acabe no meio do povo. Imagine comigo um momento que Elias está talvez no auge do seu ministério. Quanto tempo ele não esperou para ser levantado por Deus? E quando Deus o levanta, ele entrega a mensagem, ele se vira para continuar o seu ministério e a voz vem. Só que você, Elias, você não vai continuar do lado de Acabe. Você não vai continuar juntamente com essa nação. Você vai ser escondido. Você agora vai ser escondido. Mas Deus, eu obedeci a tua voz e entreguei a palavra. O céu se fechou, se cumpriu. Só que Elias, quem aceita chamado do céu, precisa passar por 3 processos fundamentais. Pergunte: que processo é esse, Cauã? O primeiro deles é o querite. Querite do original significa corte, separação. Deus está olhando para Elias e dizendo: agora tu vai ser cortado, agora tu vai ser separado, agora tu vai ser colocado de lado. E tem muita gente que não suporta o processo do querite. Por quê? No querite a gente chora sozinho, no querite a gente come sozinho, no querite não tem ninguém para a gente desabafar o que a gente está sentindo, no querite não tem ninguém para a gente contar os nossos planos, no querite é somente a gente e o sustento do alto.
Mas é melhor estar no Querite do que estar na crise juntamente com Acabe. É melhor estar escondido no Querite do que estar no reinado corrompido com Acabe. É melhor estar no Querite e estar sendo sustentado pelo alto do que estar padecendo pela terra seca embaixo. Eu vim aqui dizer para você que a crise que vai afetar Acabe não vai afetar você. Eu vou de novo, eu gostei disso. A crise que vai afetar Acabe não vai afetar você, porque existe um povo que guardou a intimidade, existe um povo que aceitou o chamado, existe um povo que nessa terça-feira pegou a bolsa, colocou a melhor roupa e decidiu servir aquele que realmente manda, e a terra obedece. Elias, Acabe está delirando, mas você vai estar sendo sustentado. Amando segue a basai, aládio bindorgia somandarácia, que levando mindaga sobederia sai. Se tem crente com a mão levantada, eu quero liberar o que o céu está colocando na minha boca. E Deus está aqui dizendo: a crise não vai afetar a tua casa, a crise não vai afetar o teu ministério, a seca não vai ser participativa na sua história, porque o céu decidiu te esconder para te sustentar. Esse processo que Deus te colocou não é para te ferir, não é para te matar, é para te amadurecer. Elias, fica com Querite. Elias, fica com sustento do alto. Existe um combustível chegando para crente aqui, existe um sustento do alto chegando para crente aqui. Você não vai padecer neste processo. Cambando cercando récia, existe uma porção de fortalecimento chegando para você. Existe uma porção de renovo chegando do céu para você. Existe uma unção nova sendo depositada em você. O céu se abriu aqui na IPMD e Deus já está dizendo nessa noite: pode quem estiver lá fora gritar que está secando, mas aqui dentro não vai secar nada. Aqui dentro tem um Querite de águas que fluem e comida que desce. A igreja aqui dentro não perece. Fica dentro, fica dentro, fica dentro, fica no Querite, porque haverá sustento para você. Tu tem glória para dar, tu tem aleluia para dar, porque já tem um renovo chegando em direção a este altar. Remando que cadarácia, te que pondo que mendarava. Eu imagino o primeiro dia, Elias acordando no Querite, varão. De repente ele vê uma ave a alguns quilômetros chegando. Alguns quilômetros talvez ele vê uma águia. Só que passado mais alguns 500 metros ele vai ver talvez uma pomba. Só que quando realmente chega não é a águia, não é a pomba, é um corvo. E eu imagino ele dizendo: Deus, só o que faltava. Eu já estou escondido, eu já estou sozinho. E agora o único meio do Senhor me sustentar é um corvo. O único meio para eu se alimentar é através desse corvo. Só que eu imagino Deus dizendo para Elias, dando um choque de realidade nele: tu esqueceu que tu foi chamado de Tisbe? Tu esqueceu que tu não era ninguém? Tu esqueceu que ninguém te conhecia? Ô Elias, eu olhei para a águia e perguntei se ela podia trazer pão e carne para você, mas ela estava em lugar de destaque com a sua visão ampla e não deu para ela vir. Ela disse que não estava disponível.
Então eu perguntei para a pomba que você queria, a pomba que tem sinônimo de paz, que todo mundo aceita ela entrar em casa, mas ela não estava disponível. Aí, Elias, eu olhei para um corvo, ele estava jogado de lado, ninguém queria ele, mas nos seus pés havia pão e carne. E quando eu disse para ele, tu pode? Ele disse, eis-me aqui. Deixa eu dizer algo para você, tem muita águia que Deus te chamou, mas foi para lugares de destaques e não quis mais obedecer à voz dele. Tem muita pomba que tem símbolo de paz, todo mundo quer ter ela, todo mundo deixa ela entrar, mas ela não estava disponível quando o céu chamou ela. Mas havia um corvo, não estava em lugares altos, não tinha uma visão ampla, não era igual a pomba que carregava sinais, mas quando o céu chamou, ele gritou, eis-me aqui. Quando o céu chamou, ele disse, eu estou disponível. Quer saber qual é a resposta de Deus para Elias? Melhor do que ser águia, estar em lugar alto, melhor do que ser pomba, ter símbolo de paz, é ter comida para sustentar profeta, é ter pão para sustentar profeta, é ter carne fresca para sustentar profeta. Talvez alguém disse para você, você não é, você não consegue, você não pode, mas o céu está olhando para você e diz, tem disponibilidade aí? O céu está olhando para você dizendo, tem disponibilidade aí? O céu não precisa de uma boa eloquência, o céu não precisa de uma boa oratória, o céu não precisa de uma boa exegese. Isso com o tempo você consegue. O céu só precisa da sua disponibilidade. Será que tem alguém aqui no nosso meio que pode gritar para o céu, eis-me aqui? Será que tem alguém aqui no nosso meio que tem a capacidade? Isso, eu gostei. Será que tem alguém aqui no nosso meio que tem a capacidade de dizer para o céu, se a águia não quis, se a pomba não quis, eu me ofereço para levar alimento. O profeta não vai morrer. Eu estou cansado de uma geração bonitinha, eu estou cansado de uma geração que fala bonito, canta bonito, mas quando é para alimentar não tem alimento. Deus está levantando uma geração que seja de corvo, mas tem alimento para sustentar. Tu vai começar a levar alimento para alguém dentro da tua casa. Eu vou além, tu vai levar alimento para alguém na rua, tu vai levar alimento para pessoas nessa cidade. Se for para Deus levantar alguém, que seja você. Se for para Deus levantar alguém, que seja eu. Mas que carregamos a verdadeira essência do Evangelho, o pão fresco que sustenta pessoas escondidas. É este pão que está aqui, é essa carne que está aqui, é este alimento que está aqui. Tu pode receber. Tu pode contemplar deste alimento descendo do céu. Existe um céu aberto aqui, e Deus acaba de me dizer, existe um banquete espiritual para uma igreja espiritual. Quem precisa de alimento come, quem precisa de alimento come. Tu não vai morrer. Existe um banquete de Deus. Rapaz, Acabe, o reinado está desesperado, mas ainda existe um Elias sendo sustentado por Deus, porque a crise não afeta quem tem fidelidade com o altar. Eu vou repetir isso: a crise não afeta quem tem fidelidade com o altar. Um ano se passa, diz os comentaristas estudiosos, que ele fica por um ano e alguns meses no Querite. De repente ele acorda, o rio se secou. De repente ele acorda, o corvo não chegou. Só que Elias não vai tomar a atitude que muito crente toma hoje em dia. A crise chega dentro de casa, se desespera.
não vem mais para a igreja, sai do círculo de oração, sai do grupo de jovens, esquece do altar que um dia sustentou ele. Só que Elias, ele não vai olhar para a crise, ele vai olhar para o céu que um dia sustentou ele. Tem muito crente vivendo de fase. Esqueceu do corvo que veio no outro dia, esqueceu do rio que fluiu no dia anterior, e agora que o rio secou e o corvo não veio, ele quer desistir, quer tomar a própria decisão. Mas ainda existe uma geração de Elias que não toma decisão precipitada. Ainda existe uma igreja de Elias que, independente da crise, continua esperando a próxima ordem. O rio secou, o corvo não veio, mas aí Elias vai sentar, olhar para o alto e esperar o próximo direcionamento. E olha o céu gritando: Elias, tu subiu um nível, vai para Sarepta, porque eu já dei ordem a uma viúva que te sustente dentro da casa dela. Agora tu não vai mais dormir debaixo de árvore, agora tu não vai mais beber de riacho, agora tu não vai mais ser sustentado por ave, agora é uma viúva que vai te trazer cama, sustento e moradia para tu ficar. Deus tem as suas maneiras loucas de trabalhar na nossa vida. O problema é que a gente olha para o jeito que Ele está trabalhando em nós e quer debater com Deus o porquê Ele está fazendo isso. A gente vê o corvo vindo e a gente quer questionar Deus por que é corvo. A gente vê a viúva chegando e a gente quer perguntar a Deus por que viúva. Ô crente, olha para mim, é que se não fosse o corvo, Acabe ia te achar. Se não fosse a viúva, Acabe ia te achar. O texto vai dizer que Acabe estava procurando Elias em todo o território. Mas eu queria saber se Acabe visitou a viúva. Eu queria saber se Acabe foi atrás de corvo. Acabe estava atrás de águia. Acabe estava atrás de gente rica. É por isso que Deus está sustentando você com corvo e com viúva. É o céu gritando: eu estou confundindo o seu adversário. Eu estou confundindo o seu adversário. Eu mando corvo porque ele quer águia que voa alto. Eu mando viúva porque ele quer pessoa que tem quantia alta para dar para ele. Acabe vai ser confundido na terra e você será preservado com vida. Camando essa. Isso daqui é para quem gosta. Deus está confundindo alguém. Alguém disse que ia te matar, que ia te ferir, que você ia morrer, que a tua casa ia perecer. Mas Deus está dizendo: eu estou confundindo. Eu estou confundindo. Isso daqui não é crise, isso daqui é sustento do céu para confundir o seu adversário. Deixa ele pensar que você está morrendo. Deixa ele pensar que você está com fome. Deixa ele pensar que você está fraco. Na hora que o céu gritar, ele vai saber que você estava sendo preparado. Elias obedece a ordem, vai para Sarepta. E em Sarepta, na porta da cidade, tem uma viúva. O que a viúva está fazendo? Pegando graveto. Por quê? Porque ela vai cozinhar o último bolo para o seu filho e para ela. Eles vão comer e vão morrer. Só que naquele dia, a crise que tentou afetar Elias mandou ele para Sarepta. Eu gosto demais disso daqui, viu? E a crise que gritou dentro da casa daquela mulher não paralisou ela. A crise que afetou Elias mandou ele para Sarepta. E a crise que tentou afetar a viúva mandou ela para a porta da cidade. O que acontece? Encontro divino. Encontro do céu. Alguém que está precisando com alguém que está precisando. A diferença é que Elias tem uma palavra e aquela mulher não deixou a crise paralisar ela. Aquela mulher tem de tudo para dizer: eu não vou buscar graveto hoje, já que é o último bolo, a gente vai aguentar até o fim. Eu vou ficar aqui em casa,
Ela tem de tudo para dizer: hoje eu não vou. Ela tem de tudo para dizer: hoje não vai ter graveto. Ela tem de tudo para falar: hoje não vai ter combustível para acender fogo. Mas mesmo com a crise estabelecida dentro da casa dela, ela olha para o filho e diz: senta aí, que eu vou lá buscar graveto como todos os dias. A diferença é que eu não sei o que vai ser quando eu voltar para casa, mas eu vou buscar graveto. Parece que eu estou pregando para alguma viúva que hoje tu tinha de tudo para ter ficado na sua casa e ter se entregado com a crise que chegou lá. Tu tinha de tudo para ter ficado na sua casa com a pequena força que você tem, mas tu decidiu ir buscar graveto hoje para acender fogo dentro de casa. Talvez você saiu da sua casa dizendo: eu não sei como vai ser quando eu voltar, mas já que tu decidiu sair de casa para acender fogo dentro, se prepara, porque existe um encontro do céu com você. Eu vou repetir: se prepara, porque existe um encontro do céu com você. A crise que tentou afetar Elias não matou ele, e a crise que tentou afetar aquela mulher não matou ela. Alguém que decidiu sair e obedecer a ordem do céu viveu o que ninguém viveu. Só vive o que ninguém vive quem faz o que ninguém faz. Deus está dizendo: continua buscando graveto. Deus está dizendo: continua se movimentando. Deus está dizendo: continua acendendo fogo dentro daquela casa. Uma hora o sustento chega, uma hora a circunstância muda, uma hora a farinha vai se encher e o azeite vai transbordar. Tu crê nisso? Calambando existe farinha chegando na tua casa. Existe azeite chegando na tua casa. Ô viúva, já que tu veio buscar graveto, pode ir para casa. Faz para mim primeiro, porque o azeite da botija não vai faltar, e a farinha da panela não se acabará. Continua buscando graveto. Tem crente que buscou graveto aqui, ó. Tem crente que buscou graveto aqui, ó. O fogo vai acender e vai chegar a providência do céu. Não deixe o fogo naquela casa se apagar. Amando Sérgia Amandácia, te põe de pé, enderece o Minarácia. Não deixe o fogo naquela casa se apagar, porque o céu olhou para você hoje e viu a sua disponibilidade, viu a sua movimentação. Ergue a sua mão, só você que veio trazer graveto, Caladécia. Só você que ainda acredita que é mandou-se na providência do céu para você, que é a lébria, amando o Sérgia, sai. Só você que manda o Sérgia, que veio buscar combustível para acender fogo dentro. É amor que é bandarácia. Comece a receber a providência divina. Comece a receber um pouco desse azeite. Comece a receber um pouco dessa providência. Tu pode contemplar isso que cai nas tuas mãos. É mandar aladio que bando recai, relebando que mandarácia. Estenda suas mãos em forma de receber, porque tem crente que vai começar a receber algo diferente aqui. Relebando quécia, adio que bando biandara somenderga, aladio camando biando biasai, remando quebrando quebrandarácia. Eu vim liberar a palavra, e se tu veio para receber, tu recebe. Remando kelergia, adio que mindarácia. Eu não sei qual é a crise que tentou te paralisar, mas o céu está dizendo: o fogo vai acender, o fogo vai acender, e a farinha que estava para acabar vai ser multiplicada pelo céu. Olhe para mim e eu enxergo. Pastor Carlinhos, eu disse que existe 3 processos para alguém que obedece o chamado de Deus. Hoje eu dependo das minhas trufas, mas vai chegar um dia que eu vou poder escrever isso. Aleluia, em nome de Jesus.
Elias vai passar por 3 processos por aceitar o chamado de Deus. Primeiro processo, querite, 1 ano e alguns meses. Processo de separação e corte. Talvez eu esteja pregando para alguém que está nesse processo. Tu se sente sozinho, parece que ninguém te entende, mas existe um céu te moldando. Aleluia. O segundo processo é sarepta. Sarepta significa anonimato. Quando você multiplica na casa de alguém, ninguém está te vendo. Quando você traz azeite para a botija de alguém, ninguém está te vendo. Quando você multiplica farinha na casa de alguém, ninguém te vê, mas Deus continua te usando. Aleluia. No querite ele fica 1 ano e alguns meses. Na casa daquela mulher ele fica por 2 anos. No primeiro ano ele multiplica azeite e farinha. No segundo ano o menino desmaia, o filho dela. Ela grita para Elias: tu trouxe morte. Mas Elias está dizendo: o céu me mandou aqui, e aonde o céu manda tem vida. Aleluia. Ele deita sobre o menino ressuscita. Ele está multiplicando, ele está trazendo sustento, e ainda está trazendo vida para a casa de alguém. Está vendo como significa anonimato? É somente a viúva e Elias que sabe como ele está sendo usado dentro daquela casa. A farinha não acaba até que ele saia daquela casa. O azeite não acabou até o momento que ele saiu daquela casa. O menino que era para ter morrido ressuscitou dentro daquela casa. E ninguém está vendo, mas existe um Deus que está de olho em você, Elias. Continua botando a mão, continua profetizando, continua pregando mesmo sem ninguém ver. Que na hora que o céu decidir te elevar para um nível diferente, se prepara. Olhe para cá. Primeira fase, querite, separação. Segunda fase, sarepta, anonimato. Pergunte: qual é a terceira fase? Qual é a terceira fase? Depois de 2 anos, Elias está na casa daquela mulher. Multiplicou azeite, multiplicou farinha e trouxe vida para o filho dela. O céu vai gritar de novo. Chegou um nível diferente para você, Elias. Você conseguiu passar pelo processo da preparação. Apresenta-te a Acabe, porque mandarei chuva sobre a terra. A terceira fase se chama apresentação. Glória a Deus. Quando Deus decidir te apresentar, Forte isso daí. Glória a Deus. Acabe, ele vai te achar, mas você vai estar preparado. Quando Deus decidir te apresentar, a nação vai te ver, mas tu vai estar preparado. Quando Deus apresenta, não tem homem nenhum na terra que possa esconder. E quando Deus esconde, não tem homem nenhum na terra que consiga achar. O que a nossa geração precisa não são de luzes. O que a nossa geração precisa não são de roupas bonitas. O que a nossa geração precisa é de maturidade espiritual. Existe uma geração que Deus está querendo esconder e ela está querendo se apresentar. Que Deus está querendo apresentar e ela quer se esconder. Mas aqui na IPMD existe uma igreja sendo levantada com maturidade para entender a hora de se esconder e a hora de se apresentar. E toma Deus a minha boca para dizer para crente aqui: chegou o momento de apresentar você. Chegou o momento de apresentar você. Chegou o momento do céu apresentar você. Tu foi preparado, tu aguentou, e agora chegou o momento do céu te apresentar. O problema é que tem muito crente, missionário Júlio, que pula a etapa do querite e quer ser honrado no Carmelo. Pastor Carlinhos, o problema é que tem gente que pula sarepta e quer ser honrado no Carmelo, mas só desce fogo no Carmelo quem realmente passou pelo querite, quem realmente passou por sarepta. No Carmelo só vai descer fogo
se realmente você obedeceu a direção do céu, porque quem obedece a direção do céu nunca ficará desamparado entre os homens da terra. Ele se apresenta, tu conhece a história, e é aqui que eu encerro a mensagem. Acabe, tu não estava me procurando? Eis-me aqui. Deus mandou eu vir aqui. Faz o seguinte, Acabe, pega os 400 profetas de Baal e os 400 de Azera, vamos para o Carmelo, e lá cada um vai preparar um altar. Eu, como sou sozinho, e vocês, como são em maioria, vocês começam. O altar que for respondido será o Deus que será estabelecido nessa terra. O Deus que responder com fogo no altar será o Deus deste lugar. Vocês começam. O texto diz que os profetas de Baal pulam no altar, gritam no altar, escandalizam no altar. Passa-se o tempo e nada acontece, fogo nenhum se manifesta. Dá 3 horas da tarde, Elias olha para eles e diz: agora chegou a hora de eu falar com meu Deus. Vocês não conseguiram descer fogo até agora, gritando, pulando, escandalizando. Agora é minha vez. A primeira coisa que Elias faz, preste atenção para cá, eu encerro. Ele olha para toda a nação e libera uma palavra: chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Porque não tem como fogo descer no altar com alguém distante dele. Antes do fogo descer no altar, a igreja precisa voltar a se aproximar. Me prova isso na Bíblia. João capítulo 15, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que está enxertado, aquele que está em mim, aquele que está do meu lado, esse dá frutos, porque sem mim nada podereis fazer. O problema é que vemos um tempo de crente que quer viver milagre, libertação, porém distante da presença. Hoje é noite de você se aproximar do altar. Primeiro passo para o fogo descer é se aproximando. A segunda coisa que ele faz é: ele vai pegar a pedra e colocar do lado da pedra, vai pegar a madeira e colocar do lado da madeira, e depois ele vai falar com Deus. O texto vai dizer que ele reconstruiu, restituiu, edificou o altar. A palavra edificar vem de edifício. Coisa grande, aumentou o nível do altar. O segundo passo, após se aproximarmos do altar, é elevar a nossa adoração, é subir o nosso nível. Chega de altares quebrados, chega de altares pequenos, chega de altares destruídos. Hoje é noite de reconstrução de intimidade aqui. Hoje é noite de reconstrução de altar aqui. Hoje é noite de subir o nível da sua adoração aqui. E a terceira e última coisa que ele vai fazer não é gritar, não é pular, porque o fogo nunca foi atraído por grito. Elias não vai gritar, Elias não vai pular, porque o fogo nunca foi atraído por escândalos. Eu pulo, eu grito, mas não é para descer fogo, é para sentir a presença. Os profetas de Baal pularam e gritaram e o fogo não desceu. A única forma de descer fogo ainda no nosso meio é colocando o joelho no chão. Aleluia.
e dizendo para Deus: a nação está arrependida. O fogo não é atraído pelo movimento e nem pelas falas. O fogo ainda é atraído pelo arrependimento. A libertação chega pelo tamanho do seu arrependimento. A cura chega pelo tamanho do seu arrependimento. O avivamento chega pelo tamanho do arrependimento da igreja. Não é pulo, não é grito, é joelho no altar dizendo: Deus, mostra para este povo que há um Deus em Israel. O fogo desce, e quando desce, ele não desce para quebrar o altar. O fogo desce, e quando desce, não é para destruir o altar. O fogo desce, e quando desce, não é para tirar a ordem do altar. Quando o fogo de Deus desce, ele desce para consumir o altar por inteiro. Porque o fogo nunca foi feito para deixar a gente bagunçado. O fogo nunca foi feito para deixar a gente sem ordem. O fogo foi feito para consumir tudo que a gente tem. Candarácia. Quando o fogo desce, os pensamentos mudam. Quando o fogo desce, a maneira de se comportar muda. Quando o fogo desce, a gente já não é mais o mesmo. Calabandará séria. Existe um fogo aqui nessa noite. Remandará sawai. Mas é para quem decidiu se aproximar do altar. Eu posso fazer algo profético aqui, pastor Carlinho? Eu quero te pedir, se você realmente quer este momento para a tua vida de um fogo verdadeiro na tua história, toque aqui nesse altar. Eu quero orar pela tua vida. Só realmente você que quer fazer uma aliança com Deus. Eu não estou te chamando para ser crente, eu não estou te chamando para aceitar Jesus, para voltar para os caminhos dele. Eu estou te chamando para se aproximar do altar. Eu estou te chamando para reconstruir aquilo que um dia foi quebrado. Eu estou te chamando para você receber realmente o sustento do céu. Eu não sei se você precisa, os irmãos vão louvar e você vem aqui. Eu não oro por ninguém no final, por ética da igreja. Bote a mão nesse altar e eu quero orar pela tua vida. Feche os seus olhos. Você que sentir pode vir. Calabanda.